Olá, querido. Olá, querida. É um grande prazer mais uma vez estarmos juntos em mais um episódio do Celebrando a Recuperação. Eu sou uma filha amada de Deus, continuo trabalhando questões estruturais e também questões de confiança. E meu nome é Roseni. Queridos, o assunto de hoje é um assunto que tem me consumido, eu tenho pensado muito sobre o mesmo nesse último mês. Thanatos, a morte decorrente de repetições nocivas. Thanatos, a morte decorrente de repetições nocivas. Queridos, por que a pessoa que está lidando com dependência química, cujo álcool está corrompendo o fígado e ele não consegue parar de beber? Por que a esposa que está passando por abusos físicos, sexuais, patrimoniais, por que ela não consegue sair desse relacionamento? Por que ela continua lá? Por que a pessoa que continua controlando, que continua sendo dono da verdade, cujo esposo já morreu, que não aguentou, cujo namorado também não aguenta mais, por que ela não consegue se ater ao fato que ela está perdendo pessoas que a amam pelo controle? Por que continuamos repetindo as mesmas coisas e esperando resultado diferente? Thanatos, a morte decorrente de repetições nocivas. Thanatos vem da mitologia grega, que tem a ver com morte. E o escritor desse livro, ele fala um pouquinho sobre Thanatos, sobre a morte, sobre o Hades, e fala um pouquinho sobre Eros. Ele dá o nome de compulsão de morte de Thanatos, ou os seguidores dele, eu não consegui pesquisar direitinho se foi ele mesmo que chamou Thanatos. Mas existe a comparação de Thanatos, compulsão de morte, e a comparação de Eros, que é a compulsão da vida. E eu queria contar duas historinhas para vocês para nós começarmos. Eu troquei os nomes, né, para não ter nenhum perigo. Queria falar da dona Leopolda, casada há 33 anos, com um dependente químico. Perdeu o filho, que tinha a ver com uma compulsão, com uma doença da borderline, com um ataque súbito do coração, menino com 20 e poucos anos, filha, viúva de um piloto que faleceu subitamente em um dos seus trabalhos, deixando 3 filhos. Então, a querida Leopolda está cercada da pulsão de morte. Cercada. E eu queria falar de uma outra, essa eu chamei de Aparecida. Aparecida é aquela que repete os relacionamentos. Casada há muitos anos com uma pessoa boa, mas uma pessoa disfuncional. E nesses últimos 3 meses, 3, 4 meses, encontrou o amor da vida dela. E ela me liga, é uma amiga muito querida, me liga e fala assim, só que tem umas semelhanças com meu ex-marido. Ele, A, B, C, D, ela está namorando com o mesmo marido que morreu, que causou tanta dor, Ela fica casada durante muitos anos, durante 20 anos, acredito que ficou casada uns 35 anos. Esse marido falece, e ela está namorando há 3, 4 meses com o mesmo marido, só mudou o nome. Essas repetições do inferno, essas repetições de morte, essas repetições, por que elas acontecem? Antes de falar um pouquinho sobre isso, então quero falar um pouquinho sobre pulsão. A palavra compulsão vem da palavra pulsão, que significa algo que me remete, algo que eu faço sem sequer pensar, que é automático. São situações em que eu simplesmente reajo. São situações em que eu não tenho controle do que eu faço. São situações, quando eu vi, eu já fiz. Eu não tenho escolha. Eu não consigo me desvencilhar. Vem do inconsciente e vem cheio de potência, uma potência, né? E quando eu tenho essas compulsões, eu nem percebo mais
que está fora do controle. Primeiro passo do Celebrando é: não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora do controle. É o primeiro passo. Eu não tenho o controle das minhas compulsões. Eu não tenho o controle cognitivo das minhas escolhas. Compulsão. Quando eu pensei sobre isto, quando eu tenho pensado sobre esse tema, me vem muito o versículo que o salário do pecado é a morte. Eu já, na última vez que eu falei sobre aquele texto que Paulo fala: maldito homem que sou, quem vai me livrar do laço dessa morte? Porque o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E nós falamos um pouquinho sobre a inconsciência, né? Sobre questões que não são de ordem do cognitivo, que não são da ordem do coach, que não são da ordem do falar, para eu me conscientizar. Eu olho no espelho e falo: você tem valor, você é bonita, você vale a pena, né? Não é de ordem do consciente, né? Que tem algo muito anterior a estas questões. E aí, a pulsão de morte, que é essa Thanatos, ela leva à repetição mortífera. É chamado de um gozo mortífero. E o versículo que eu pensei, queridos, para a nossa meditação, são 3 versículos. Esse é o primeiro. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e falsos testemunhos e calúnias. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos e falsos testemunhos e calúnias. Até onde eu sei, nosso Senhor Jesus Cristo está falando dessa inconsciência, que é exemplificada como um caldeirão bem grande, sabe, com fogo embaixo e com aquelas questões de humanidade, essas questões sobre as quais eu falei, que me levam a fazer coisas. O Renato Lieberman uma vez esteve conosco e ele exemplificou a nossa inconsciência como uma panela de pressão, né, em erupção, né, e tem aquele pininho, né, que vai saindo o excesso, né, para que não exploda, né? Então é assim que eu vejo. Nós somos pecadores porque existe esse receptáculo dentro de nós cheio destas questões, cheio destas áreas de recuperação. Né? Então, o que eu faço, dependência química, controle, a questão da ira, é só a pontinha do iceberg, é só a pontinha. É só o sintoma de um caldeirão fervendo, efervescente, que é a nossa inconsciência. E a pulsão de morte, ela é esse campo de força, esse caldeirão cheio de cobiça, de inveja, de questões mal resolvidas. É a repetição, quando a pulsão de morte se usa desse caldeirão, do que está nesse caldeirão, para poder repetir as questões. Né? Usa o que está dentro do caldeirão para poder repetir. Isso que é a pulsão de morte. Pulsão de morte se utiliza de objetos disponíveis no nosso inconsciente. Sabe aquelas situações que falam pra gente: olha, você não pode pensar sobre isso. Na verdade, deixa eu contar a historinha bem rapidinha. Eu já falei um pouquinho sobre isso em uma outra palestra. É sobre um filme chamado A Música Que É Em Mim. É sobre uma criança que desenvolve, cresce, se torna uma jogadora e está na Argentina. Ela vai fazer uma competição na Argentina. Ela sai da Europa, eu não me lembro exatamente o país, e ela chega na Argentina, e quando ela está lá no aeroporto, ela ouve uma música. Ela ouve uma música que arremete a algo inconsciente, que ela não sabia o que estava lá, e ela começa a cantar a mesma música. É uma mãe cantarolando para uma menina, para uma menininha. E ela canta aquela música, ela lembra daquela música e chora copiosamente. Aí ela fala: não vou sair desse estado, não vou sair desse país, não vou sair da Argentina até descobrir que negócio foi esse. Aí ela anda nas ruas da Argentina e ela vê um topodídio enorme e ela acha muito interessante esse topodídio e ela leva para casa e ela liga pro pai e fala: pai, aconteceu uma coisa estranha, tô aqui,
Tava no aeroporto, cantei uma música que eu nunca conheci, comprei um topodídio, não tô entendendo. O pai fala, tô indo pra aí agora, né? O pai, pra fazer a longa história curta, o pai chega na Argentina e fala, você foi adotada. Você foi adotada. A tua mãe biológica não veio te pegar no jardim da infância, na época da guerra, na época em que estava acontecendo muita coisa aqui, e a minha esposa, né, a mãe que você acha que é a mãe, ela te levou para casa e adotou. Então você tinha por volta de 1 aninho e meio quando isso aconteceu. Então ela fica na cidade, ela tenta descobrir quais são os familiares biológicos dela, mas deu para entender que foi recalcado e que tinha uma dor nessa menina que ela não tinha, 1 aninho e meio, ela não tinha como lembrar, mas a música retornou. E é isso que eu falo, queridos, teve coisas da nossa infância, teve coisas da nossa gestação que ficaram recalcadas, que estão nesse caldeirão, que são dores, que são situações difíceis que enfrentamos. Então, ela se manifesta, a pulsão da morte, ela vai nesse caldeirão pegar essas dores e a gente fica procurando o resto da vida alguma coisa para tapar essas dores. Então, a morte, ela acontece de dentro para fora. Né? Eu achei tão lindo esse estudo que eu fiz sobre a pulsão de morte, e esse escritor fala, a morte, ela não acontece de fora para dentro. Né? Há pessoas que não se cuidam, realmente, há pessoas que, né, com certeza a Covid está levando pessoas que já têm suas comorbidades, mas, mesmo assim, tem pessoas saudáveis, jogadores que têm pulmões bons, que estão morrendo. Para pesquisar sobre esse assunto, hoje eu conversei com uma minha supervisora, e ela fala de um rapaz de 28 anos, ele era um psiquiatra, 28 anos, no sindicato, ele está fazendo análise e ele tem uma overdose e morre. A morte acontece de dentro para fora, que é tão bíblico. O salário do pecado é a morte. A morte, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Né? São situações, por que vão uns e outros não vão? Né? A morte, ela acontece de dentro para fora. Então, por que nós repetimos? Nós repetimos porque aqueles negócios que estão no caldeirão, eles são pura potência. Porque não está nomeado. Aquela menina que ouve aquela música e começa a chorar no aeroporto, ela não sabe o que está acontecendo lá dentro. Ela vai entender depois que o pai explica para ela. Né? Tá tudo, é um campo de força dentro desse inconsciente. Está carregado de energia negativa. Não é falado, não tem nome, não há representado, é inóspito. Não há serenidade, não há leveza ali nesse caldeirão. É carregado de uma energia negativa, não é falado, não é confessado, não é partilhado. E eu queria ler para vocês Tiago, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Vou ver se eu acho aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não está exemplificando essa pulsão de morte, não está representando estas questões mal resolvidas, esse caldeirão cheio de coisas que nós nem sabemos que está lá, que nos compelem, que são pulsões, que são compulsões. Então, a questão da compulsão para a morte, da pulsão de morte, ela não é falada, ela não está explicada, não tem nome. A pulsão de morte, ela é algo que é posta, que eu acredito que aconteceu lá no Éden. O recalque aconteceu bem lá. Nós mandamos sempre para o inconsciente o que nós não conseguimos coordenar, o que nós não conseguimos dar nome. A dor é tão grande que vai lá para o inconsciente. Aí, esse grande escritor, durante muito tempo, achou que era só trazer para fora o inconsciente. Quando a pessoa lembrava da situação, ele achava que ali era o resultado.
né, de uma análise, de um processo de recuperação. Isso ele escreveu em 1914, né? Repetir, recordar e elaborar. Né? Quando eu lembro, quando eu recordo, eu elaboro. Aí, depois de 7 anos, ele descobriu que não. Que o Thanatos continua operando. Por que a pessoa lembrou e continua repetindo? Aí eu me lembrei, queridos, eu me lembrei muito do nosso inventário. Se fosse assim, se eu lembrar e estaria tudo certo, eu não precisaria continuar no programa. O quarto passo é inventário. É normalmente quando eu lembro de muitas situações. Porém, eu continuo repetindo, porque ainda existe um trabalho. No Celebrando a Recuperação, nós não paramos o trabalho depois que nós recordamos, né? Nós vamos trabalhar. E aí, eu queria falar então um pouquinho sobre a pulsão de vida, que esse autor dá o nome de Eros, nós cristãos damos o nome de Agape, né? Mas a pulsão de vida. Qual é o primeiro ponto que acontece no programa do Celebrando a Recuperação? Nós aprendemos a significar aquelas situações traumáticas lá de trás. Nós conseguimos dar nome, nós conseguimos nomear, nós conseguimos fazer o que é chamado de transferência, mas nós conseguimos fazer não somente com uma pessoa, com o nosso padrinho, com a nossa madrinha. No grupo de apoio, eu dou nome. No grupo de passos, eu dou nome. Tá entendendo como aquele caldeirão, aquela panela de pressão? Você vai conseguindo tirar coisas dali de dentro e ressignificá-las. Um dia de cada vez, com muito respeito, com muita pausa, né? Não dá para você chegar e mexer com tudo, né? É uma área que vai vindo, depois vem uma outra área daquele caldeirão efervescente. Então, nós aprendemos na pulsão de vida, no programa do Celebrando a Recuperação, nós aprendemos a ressignificar. No momento que eu vou ressignificando, isso vai sendo despotencializado. Lembra que eu falei que esse caldeirão é um bocado de tensão, é um bocado de potência que não tem nome, inóspito. Eu começo a dar nome. Tiago também fala, não é? Eu começo a dar nome. Nós achamos que foi Freud que falou que a gente tem que nomear. Não, foi Tiago primeiro que falou, né? Dar nome. Puxa, eu sou uma pessoa que estou lidando com a ira. Eu sou uma pessoa que estou lidando com a pornografia, com a compulsão sexual. Eu tenho problema de inveja. Eu tenho problema com ciúme. Quando eu vou dando nome, quando eu não jogo mais para o outro. Eu não jogo mais para o outro essa responsabilidade. Né? Meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos de fato, mas a questão da confiança eu tenho que lidar agora. Né? Meu pai, ele não é responsável pela falta de confiança. Né? Eu sou responsável, ele não é responsável. Né? Ele fez, eu não sou responsável pelo que ele fez, mas eu sou responsável pelo que eu faço com o que ele fez. Eu não vivo no banco de trás da minha vida culpando meu pai ou minha mãe. Eu não vivo no banco de trás da minha vida culpando a igreja, culpando o pastor. Eu saio, né? Como diz no ditado popular, eu levanto, sacudo a poeira e dou volta por cima. Trabalhando com o programa, tá bom? Né? É um processo, é processual. Então, despotencializar. Quando eu dou um nome, quando eu falo do abuso sexual, quando eu falo, sim, eu sou um filho amado de Deus, tenho uns homens queridos, uns homens muito amados, que pertencem ao grupo de compulsão sexual. Eles entram no grupo e eles dão um nome. Sim, eu lido com esta área. Entende como vai despotencializando? Entende conforme você vai dando nome? Não tem o poder que tinha sobre você quando nós confessamos? E aí, queridos, que é o 12º passo, existe a sublimação. Olha que nome bonito. Sublimação, que é utilizar aquela energia, aquela potência que eu tinha para o pecado, e aquela energia, ela é transformada em algo precioso, glorioso, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para o corpo de Cristo. Eu entendi, preparando esse estudo, como é que nós temos os voluntários do Celebrando a Recuperação IBAB, voluntários do Celebrando a Recuperação Brasil, que se for necessário, nós acordamos 2, 3 da manhã,
Se for necessário, a gente... E não é codependência, não. É amor. É porque a potência do pecado foi desarticulado e sobra energia para eu poder sublimar para a honra e glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sublimação. Eu entendi por que é que não adianta simplesmente parar de fazer o pecado. Parar de fazer o pecado ainda não me dá a consciência, não me dá leveza. Parar de fazer o pecado é simplesmente ser um alcoólico seco. Aí eu pego aquela energia de que eu bebia, eu pego e vou para outro pecado. Não é isso a vida abundante que Deus tem para mim. Não é isso a vida abundante que Deus tem para você. Não é parar de fumar, não é parar de beber, não é parar de transar quando não deve. É muito mais. É ter a serenidade. É ter essa integridade de quem nós somos. E como é feito isso? Pela sublimação. Eu acho que um dos maiores problemas é das esposas queridas cujo marido, né, trabalha no programa Recuperação de alguma coisa, e ele tem aquela gana de servir, ele tem aquela gana de fazer alguma coisa. Aí a mulher fica reclamando. É porque agora não é isso, agora tá faltando aquilo. Minha, o cara tem energia livre para fazer o que é bom. Deixe-o nesse processo dele fazer o que é bom. Deixe-o servir. Deixe-o ajudar, sei lá quem for, porque ele precisa. A sublimação é aquela energia negativa transformada em algo bom, transformada em algo positivo. A sublimação, ela é algo construtivo, é algo criativo, é algo que vai fazer com que ela saia daquele lugar, né? Daquele lugar inóspito, daquele lugar em que ela usa todas as energias para um jeito negativo para uma coisa boa. Também eu entendi melhor, queridos, o texto do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, não adianta você limpar a casa, tirar os espíritos e tudo mais, limpar a casa, sabe? Se você não fizer alguma coisa, vem mais espírito e entra na mesma casa. Vocês lembram do texto? Eu não me lembro agora, deve vir agora na minha mente. Não basta parar de fazer o que é ruim, tem que começar a fazer o que é bom. É o nosso 12º passo. Com a bênção com a qual eu fui abençoado, eu abençoo outras vidas. Eu tenho alguns líderes que... mudaram de estado, um vai mudar de país, e como eu já tenho orado por eles, como eu tenho colocado o meu joelho assim no chão por eles, porque precisa do 12º passo, que eu oro que eles estão fazendo na empresa onde eles estão, porque não dá para parar. Esse processo do 12º passo é o processo da minha recuperação. É o processo da sublimação. E a serenidade e a leveza. Nós, no Celebrando, queridos, trabalhamos assuntos delicadíssimos, mas a leveza, porque saiu do caldeirão, foi redescoberto, foi ressignificado, está agora em outro lugar. Então nós conseguimos falar do nosso abuso sexual, nós conseguimos falar do nosso divórcio, nós conseguimos falar de coisas tão doloridas, mas agora a leveza. Eu queria terminar lendo com vocês um texto que está em 1 Coríntios 15:54. 1 Coríntios 15:54. Fala assim. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é tão lindo isto. Pulsão de morte dando luz à pulsão de vida. Pulsão de morte dando luz à pulsão de vida. A palavra de Deus diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu reconheço o que está naquele caldeirão, quando eu dou nome ao que está naquele caldeirão, quando a minha inconsciência vem
e ela é trabalhada, e eu lido com os recalques, e eu lido, sim, eu sou negra, sim, eu passei por abuso, sim, eu tenho amigos, né, pessoas queridas que são racistas, né? Descobri isso há pouco tempo atrás, né? Que eu tenho uma pessoa que me trata bem, que gosta de mim, mas não é que a bichinha é racista? É racista. Porém, eu não fico lá atrás. Eu não sou mais responsável pela maneira como ela me trata, como ela fala comigo, né? Porque eu estou lidando com isso, né? Eu sou cuidadosa, eu me protejo, porque o salário do pecado é a morte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. A pulsão de morte vai dar à luz a pulsão de vida. Porque o que Deus nos deu, Jesus Cristo nos trouxe, ele nos dá salvação, o processo de recuperação para que tenhamos vida. Eu vou ler de novo o versículo, eu vou começar do versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, resumindo, situações existem, compulsão da morte existe, repetição existe. Como eu paro de repetir as mesmas questões? Primeiro, ressignificando em um grupo de apoio. Ressignificando através da confissão, despotencializando aquela situação tão potencializada, tão dolorida, aos poucos elas vão trazendo luz, aos poucos elas vão sendo despotencializadas. E queridos, eu tenho uma notícia que talvez não seja muito boa. Não acontece da noite para o dia. Não é coaching, é processual. Eu preciso dar nome. Sabe aquele trabalho que é feito à mão, sabe? Tem coisas que a gente compra, né? A gente vai no Walmart, tem ainda Walmart, não tem mais Walmart. Você vai no qualquer lugar e você compra. Mas tem um trabalho lá no Nordeste que é feito à mão, entretecido. Né, o mesmo versículo de Salmo 139, entretecido. Nós somos entretecidos no ventre de nossa mãe. Entretecido, que é feito um a um. É feito, é alfaiataria. Né? E é isso que é o processo de recuperação. Né? É isso que é o processo de recuperação. Não é da noite para o dia, é processual. Aquele caldeirão, ele continua, mas conforme a graça de Deus vai entrando, os processos vão acontecendo, os processos da recuperação, da santificação vão acontecendo. Então, como eu paro de repetir? Primeiro, estando em um grupo de apoio. Falando, dando nome, tendo a transferência com as pessoas que estão no grupo. Eu consigo, por exemplo, eu faço isso muito com o padrinho, com a madrinha. Aquela pessoa acaba me ajudando a eu ver o que está no caldeirão. E por fim, a sublimação, né? Fazendo algo, colocando algo bom. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Aquele que, em Efésios que fala, aquele que fazia aquilo, não faça, mas faz uma outra coisa, a sublimação. E a graça do Pai vai continuar nos acompanhando no processo de nossa recuperação. A semana que vem, queridos, a Aline vai falar sobre o cuidado com o corpo como ferramenta terapêutica. Nós, como pessoas completas, como homens e mulheres completos, a recuperação, ela vem não só na alma, tá? Os religiosos acreditavam que a recuperação vinha só no espírito, né? Não tinha que preocupar com emoção, com depressão, com nada, né? Aí, o que está trabalhando na recuperação acha que é só a emoção, não tem que pensar no corpo. Não, o corpo, ele vai junto com o processo de recuperação. Então, a Aline, nossa querida fisioterapeuta, vai falar sobre o cuidado com o corpo como ferramenta terapêutica. E agora nós vamos para os nossos grupos de apoio. E a pergunta que nós vamos responder no nosso grupo de apoio é: qual é a minha compulsão?
Você vai dar nome. Qual é a sua? O que é que você, quando você vê, você já fez? Que você não tem controle. O quanto você vê, você já fez. A gente sempre pensa nisso para dependente químico, né? Mas qual é a minha compulsão? Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Né? Vamos dar um nome. E eu queria, antes de nós irmos para os nossos grupos, que nós ouvíssemos esse louvor, que eu acho que nós já ouvimos algumas vezes aqui. Mas o louvor que eu escolhi para nós orarmos antes de irmos para o grupo é: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Nós temos um Jesus, um Deus fiel, que entende as nossas dores, que vê as nossas compulsões, mas que quer ressignificá-las, que quer que sublimemos e nos dá essa oportunidade de fazer. Vamos ouvir esse louvor e vamos para os nossos grupos. E até quarta-feira que vem, falando sobre a questão do nosso corpo. Um beijo muito carinhoso para cada um de vocês. Tchau!